Eu tenho o prazer de receber aqui nesse instante a doutora Juliana Nunes, com quem nós vamos conversar sobre este assunto. A doutora Juliana, ela é uma querida amiga, psicóloga clínica, especialista em relacionamentos, perita do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Brasília. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda. Boa tarde, a senhora está bem? Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a cada ouvinte querido que nos acompanha. É uma alegria poder falar de um tema que mexe com todos nós, porque traz humanização. Nos traz o tanto, Ronaldo, que diante das fraquezas, diante das vulnerabilidades, por meio disso Deus está. E Deus toca, e Deus nos alcança. Então, conversar com vocês nessa tarde é um prazer e uma alegria. Doutora Juliana, acho que a pergunta que muita gente ficou na cabeça foi a seguinte: Padre Fábio de Mello, ele estava pedindo socorro ou ele estava emitindo um alerta também aos outros? Ronaldo, quando um padre fala abertamente sobre sua luta contra a depressão, principalmente em um evento lotado, com visibilidade, pode-se ter várias intenções. E algumas possíveis razões, primeiramente, essa que você traz, de um pedido de socorro. Nós, enquanto católicos, nós acreditamos na comunidade, no apoio que a comunidade nos traz. E ele ali, doutora Juliana, ele estava realmente se sentindo num ambiente muito de casa, de família, porque era um público inteiramente católico, religioso mesmo, diferente até de outros lugares onde ele vai fazer shows em público, né? Exatamente. Olha, um dos trabalhos no tratamento da depressão é fazer a pessoa não enfrentá-la sozinha. Então, o apoio, a solidariedade é muito importante nesse itinerário de quem luta contra a depressão, porque o embotamento afetivo, que é o termo técnico para quem vive a depressão, quer se isolar, quer tentar estar sozinho. Nós somos seres em relação. Então, ele pode ter buscado esse apoio da comunidade para que ele lembre que ele não está sozinho em suas lutas. Isso vai criando um espaço seguro para que também outras pessoas compartilhem as suas experiências. Então, essa pode ser uma razão muito importante, comunitária, o valor da comunidade, assim também como o valor da quebra do estigma, né? Porque quando se compartilha sobre a experiência, a ideia é mostrar a depressão que pode afetar a qualquer pessoa, independentemente da sua posição ou fé. Isso vai encorajando os outros a buscar ajuda. E o Padre Fábio, ele já tem no seu histórico a questão da humanização, que também é uma razão, né? Mostrar que também é humano, que enfrenta desafios, para se tornar mais acessível e relacionável com os fiéis, reforçando essa ideia de que todos nós, Ronaldo, somos vulneráveis. O fato também dele ter falado, o desabafar, o falar, doutora, quem está vivendo esta doença com toda a dor que ela traz, isto ajuda também? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de trabalhar em consultório, é que a fala é remédio. Nós temos que ter estratégias para deixar a nossa dor sair. Você que nos escuta agora, como é que você deixa as suas dores sair? É por meio da escrita? É por meio da oração? É por meio das lágrimas? E muitas pessoas são por meio das palavras, da música. E essa sensibilidade, ela é uma forma de esvaziamento. Nosso coração vai carregando tantas realidades, tantas circunstâncias pesadas, que nós precisamos ter esse lugar de esvaziamento. Então, é muito importante esse espaço. É claro que nós precisamos ter zelo, nós precisamos estar atento onde nós estamos colocando, nos depositando. E aí, como nós trouxemos esse lugar seguro, esse ambiente maduro, esse ambiente religioso que nos religa a Deus, que nos traz uma experiência de acolhimento e de, principalmente, transbordar em fé. Precisa-se ter um objetivo dessa fala. Para que eu falo? Simplesmente para jogar palavras ao vento e me expor? Ou essa fala, ela tem o desejo de um pedido, seja um pedido de oração, um pedido de acolhimento, um pedido disso, deixa eu me esvaziar diante das minhas dores. Então a fala sim é muito importante e é remédio para todos nós. Falando ainda em geral, depois eu vou chegar na pergunta específica sobre depressão em pessoas religiosas, mas em geral, doutora,
como é que a gente pode falar sobre causas de depressão? Então, a depressão ela é uma condição de saúde mental que tem afetado cada vez mais as pessoas, que não é simplesmente se sentir triste, é importante a gente também conceituar. Muitas pessoas acham, se eu estou triste, eu estou com depressão. Na verdade, a depressão, sabe aquele movimento de vida, aquelas atividades básicas, como ele relatou, a dificuldade de sair da cama para tomar um banho, para ir trabalhar. Muitas vezes nós que somos movidos, né? As pessoas usam muita expressão força de vontade. Não, muitas vezes nós não somos movidos pela vontade. A vontade ela é instável. Hoje você tem vontade de ir para academia, amanhã você não tem vontade de ir. Mas mais do que isso, a força do compromisso. Na declaração dele, ele fala sobre essa ir pela obrigação. Que é isso, eu tenho um compromisso com o outro, então eu preciso ir, mesmo sem essa vontade. Porque a depressão ela vai roubando essa alegria, essa disposição, disponibilidade para a vida. E muitas vezes aqueles que estão deprimidos, eles vão se sentindo cansados, sem esperança, desanimados, mesmo em momentos em que deveriam se sentir felizes. E por que isso acontece? Né? Respondendo a sua pergunta, Ronaldo, a depressão, ela pode ser uma combinação de fatores. A genética, o ambiente e as experiências de vida. Vamos pegar esse combo aí desses três elementos, genética, ambiente e experiência de vida. Às vezes, pode ser desencadeada por eventos estressantes, como a perda de um ente querido, Padre Fábio perdeu sua mãe, problemas financeiros, conflitos familiares, a realidade da correria. Se a gente pensar, né, não somente no sacerdote, mas de um modo geral, tem sido publicizado cantores, pessoas que têm uma vida muito ativa, muito dinâmica, deprimidas, adoecidas psicologicamente. Justamente porque existe uma carga desse ambiente, dessa pressão, que faz com que, muitas vezes, essa pessoa, ela enfrenta tanta expectativa de que isso pode levar a um estresse. Então, tanto essa causa de uma predisposição, alguém da sua família que herda essa genética deprimida e de fato isso vai atravessando o histórico da sua família e da sua vida. É importante investigar. Na minha vida tem depressão, eu preciso ficar de olho. Alguém da minha família tem, assim como diabetes, quando você faz aquele exame e pergunta, alguém na sua família tem? É importante você saber se os transtornos mentais na sua família existem, porque pode ser uma causa de uma pessoa ser acometida pela depressão. O ambiente, como eu trouxe, nós estamos numa sociedade hiperativa, ansiosa, competitiva, e nós precisamos perceber do que nós estamos bebendo, como o recurso da fé é importante, como nós precisamos estar aqui, nessa tarde especial, podendo conversar e podendo beber dessa fonte que nos traz leveza, suavidade de vida, porque o mundo e o ambiente pode nos adoecer, e ele pode ser causa de depressão na nossa vida. E por fim, o que eu falei são as experiências, como a vida é exigente, e como nós podemos ser visitados por circunstâncias que nos machucam, e que isso faz, muitas vezes, essa queda, né, essa recaída, como nós chamamos, acontecer e nos trazer esse elemento que é uma vida deprimida, porque é difícil lidar com as dificuldades, os percalços da vida. Sim. Doutora, eu não vou entrar muito a fundo nisto, mas eu preciso também dizer, eu sei que a senhora tem também experiência em acompanhar a vida religiosa. Como é que a gente pode explicar também a todo o mundo a depressão em pessoas religiosas? No religioso, na religiosa, não estou falando em quem tem fé, quem tem religião, não. Estou falando naquela pessoa que entregou sua vida para Deus. Um homem, o que é um padre, um celibatário, uma mulher que é uma freira celibatária. Como é que a gente pode explicar a depressão na vida religiosa para o mundo? A depressão, nesse contexto, é variada e complexa. Nós precisamos avaliar tantas questões, e dentre elas, principalmente a nível da minha experiência, o que eu mais percebo, Ronaldo, é a questão do isolamento. Apesar dos religiosos, das religiosas estarem rodeados de pessoas, muitas vezes eles podem se sentir isolados de suas experiências pessoais, emocionais,
o que pode contribuir para a depressão. A senhora fala isolamento, solidão? É a solidão. É aquela coisa de, ao final da missa, todo mundo voltar para suas casas, ou para tomar café, ou para se reunir em família, fazer aquele almoço em família, e o padre volta para sua casa e às vezes ele só se depara com ele, né? Claro que, diante de toda essa realidade, a visita de Deus, ela é muito maravilhosa para o religioso e para a religiosa. Mas é somada à questão do isolamento, porque quando todas as luzes se apagam, o silêncio nos visita, o que pode acontecer com qualquer ser humano? Os conflitos internos. Por isso que a sociedade está barulhenta. Então o padre, nos seus momentos reflexivos, uma irmã, naquele momento em que ela se depara com ela mesma, ela pode se encontrar com seus conflitos internos. Internos em relação à fé, à vocação, ao sofrimento, às suas saudades, especialmente quando eles se sentem incapazes de atender, por exemplo, as necessidades espirituais dos outros, que foi o relato que você leu, né? Eu não estou dando conta de mim, como eu, como liderança ou referência, posso lidar com a dor do outro se eu não consigo lidar com minhas próprias dores. Então isso pode gerar uma sensação de cobrança interna muito grande que faz essa pessoa se sentir adoecida. Doutora, eu só quero aproveitar isso também para não perder aqui uma reflexão. O padre e a freira, o bispo, não deixam de lado a sua humanidade quando se tornam religioso. E se viveram bem uma experiência antes da vida religiosa ou não, e se durante a vida religiosa não estiverem vivendo bem a sua experiência de humanidade ao lado da sua experiência espiritual, tudo isto aí entra agora nessa questão que a senhora nos disse, não é? Os conflitos interiores. Isto é, pessoas religiosas também podem ter conflitos interiores. Exatamente, Ronaldo. Por isso que cabe a nós nunca deixar a nossa, como o Padre Jonas nos trazia, né? Monsenhor nos trazia, assim como a necessidade de tomar banho, de comer, nós precisamos ter a necessidade de rezar, de estar diante de Deus, porque temos os nossos fatores pessoais, ambientais. Qualquer pessoa pode ter histórico de família, de doença. Então, às vezes, tá ótima a minha vida, eu não tenho um conflito não, mas eu descobri que minha mãe tá doente. Ai, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso, sendo que eu tenho que estar aqui e minha mãe tá lá em outro estado? Entende quando eu tô trazendo uma dimensão de vida? Então, essa manutenção espiritual, de saúde mental, de formação humana, nós precisamos estar atentos. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Nós estamos fazendo uma manutenção de nos preencher, ou nós só estamos nos esvaziando, né? Inclusive uma mãe de família que fala, minha vida é pelos meus filhos. Mas qual é o primeiro movimento dessa mãe quando acorda? Ela vai se reabastecendo para se entregar aos seus? Um pai de família, ele bebe da fonte que é Deus para ir para o seu trabalho? Ou simplesmente nós estamos só nos operacionalizando, nos esvaziando e não vamos nos enchendo da graça de Deus para que a gente consiga viver, para que a gente consiga estar cheio dessa graça de Deus para poder se transbordar no mundo? Posso fazer uma pergunta perigosa para a compreensão de muita gente? Mas pode ser também que uma pessoa religiosa não esteja cumprindo ou sendo coerente com a sua vida religiosa. Isso pode afetar, doutora? Com certeza, porque a consciência, quando a gente usa essa expressão, a consciência pesa. O que é isso? O exame de consciência que é diário, quando nós colocamos a cabeça no travesseiro e nós sentimos paz, nós olhamos e falamos, poxa, eu no ritmo da vida, eu estou fazendo uma experiência de chamado, aquilo que Deus me chama. Mas se você leva uma vida incoerente, de mentira, de omissões, de desordem, e que muitas vezes fala e não age como precisa agir, isso vai pesar e isso vai trazer dores, porque a culpa dói, Ronaldo. A culpa adoece, a cobrança, a autocobrança, esse exercício que a solidão traz, de fazer nós nos depararmos com as nossas próprias realidades, da gente poder se olhar e perceber como nós estamos conduzindo a nossa vida, se a resposta for negativa, isso vai doer. Então, como nós levamos a nossa vida, como nós investimos naquilo que nós somos, não como egoísmo, porque tem muita gente, Ronaldo, muitos profissionais e colegas que estão
fazendo um trabalho psicológico das pessoas se voltarem, mas as pessoas estão se tornando egoístas. O se voltar é a manutenção do que eu sou para me reerguer espiritualmente, emocionalmente, para que eu sirva melhor o outro. Sim. Doutora, eu vou trazer aqui alguns exemplos para pedir o seu comentário e agora vou voltar mais para a questão, por exemplo, as perdas podem startar, desencadear depressão em alguém? Eu vou trazer exemplos aqui. Eu me recordo que pouco tempo depois da morte do Padre Léo, que era queridíssimo, não só pelo Brasil, mas era muito querido pelo Padre Jonas. Não foi muito tempo depois, o Padre Jonas desencadeou uma depressão. Não quero dizer, não sei se foi exatamente por causa da perda do Padre Léo, que o Padre Jonas sentiu muito. Mas eu me lembro, inclusive, na vida do Papa Paulo VI. Paulo VI tinha uma família que era como que a família dele. Ele conheceu um rapaz jovem na década de 50, na Arquidiocese de Milão, enquanto ele era arcebispo lá. E aquele jovem participou dos círculos de formação. Paulo VI, com o então cardeal Martini, ele formava lideranças cristãs para atuarem na política na Itália. E desde a década de 50 ele desenvolveu uma amizade com um jovem chamado Aldo Moro. O Aldo Moro se tornou primeiro-ministro italiano. E na década de 70, época do pontificado de Paulo VI, o mesmo cardeal Martini, Aldo Moro foi assassinado pela máfia italiana. E também conta-se que Paulo VI teria entrado numa depressão pela morte daquele seu querido amigo, que era como que um filho. Frequentava a casa dele, tinha os filhos dele como netos, a esposa dele como filha também. E Paulo VI teria, em seus últimos anos de vida, vivido também uma depressão. Eu me lembro de uma senhora que, muito rica, mas muito rica, de classe alta na Europa. Eu a conheci pessoalmente. E aquela senhora, depois que foi traída pelo marido, viveu um sentimento de perda tão grande, abandonada por ele. Aquela senhora abandonou a riqueza, abandonou a família, abandonou tudo e vivia perambulando pelas ruas da Itália, numa depressão, não queria saber de mais nada. E, aliás, ela morreu sentada na calçada da Rádio Vaticano, porque não queria sair dali. As perdas, elas podem desencadear, a senhora falou da morte da mãe do Padre Fábio, elas podem desencadear depressão em pessoas religiosas? Sim, Ronaldo, a morte ela pode contribuir para o desenvolvimento da depressão, tanto em quem enfrenta a perda, quanto em outros contextos. Então, a morte de um ente querido, ela pode provocar um processo de luto tão intenso, que é natural e esperado, o luto, só que, no entanto, algumas pessoas, elas vão transformar esse luto em depressão, especialmente se a pessoa tem dificuldade em lidar com a dor da perda. O sentimento de tristeza, de desespero, de solidão, que é próprio do luto, no processo deprimido, que é desencadeado, pode se aprofundar. Porque a pessoa ela vai perdendo ali na morte, não somente a pessoa, mas ela vai perdendo um apoio emocional, que vai resultando esse sistema de apoio emocional disfuncional. Então, eu tinha alguém, agora eu me sinto na falta. E isso vai trazendo mudanças na dinâmica da pessoa. Então, a morte ela pode alterar, sim. E não só alterar o funcionamento daquilo que eu sou, da minha rotina, mas a forma como eu olho para essa vida. Porque na depressão existe um olhar de eu não vou dar conta, de desvalor, de incapacidade. E essa falta, ela vai deixando essa pessoa ainda mais sem recursos de superação. E fora que a morte, ela vai trazendo para nós também uma reflexão sobre a própria morte. Então, a morte do outro me leva a pensar sobre a minha própria vida. E pode trazer sentimentos de insegurança, de ansiedade. E algumas pessoas podem se sentir tão angustiadas em pensar na morte, que é inevitável, que isso vai trazendo dores e vai trazendo, sim, uma dinâmica de tristeza. Por isso, Ronaldo, que é normal nós todos nos sentirmos tristes, desanimados, próximo à perda de alguém, mas é muito importante nós prestarmos atenção. Se esses sintomas, se esses sentimentos, eles estão persistentes, se eles estão interferindo na vida diária, porque aí sim nós estamos falando da ajuda profissional.
A ajuda religiosa é para sempre, né? Nosso Senhor, ele é o grande médico dos médicos para todos nós de depressão. O bonito que o Padre Fábio, ele vai trazendo esse elemento de eu anuncio a recaída e eu vou pedindo e mostrando que em Deus eu estou. E a partir desse movimento da fé como a certeza de que já não sou eu que faço, né? E a palavra, o evangelho, nesse momento, ele se torna muito forte. Já não sou eu que vivo, é Deus que vive em mim, porque a pessoa com depressão, ela já não se sente digna, ela já não é nem digna, né? Mas ela se sente tão incapaz que ela já não acha que consegue ser útil para nada. E aí, por meio do nosso nada, Deus se revela. É uma grande epifania, esse movimento de eu não sou nada e lá Deus se entrega em tudo. Eu fui, sabendo que nós iríamos conversar, eu fui ler os comentários das pessoas que estiveram no show. E muitas pessoas traziam, esse foi o melhor show, eu já fui em vários shows, foi o seu melhor show, foi maravilhoso, foi orante, porque quando nos falta, Ronaldo, Deus se revela. Sim. Então, o processo da depressão precisa ser vivido em Deus. E ele precisa ser vivido no apoio profissional. Então, você que nos escuta nesse momento, talvez você sente vergonha. Como assim? Eu rezo tanto, eu vivo na igreja, eu sou referência, eu sou coordenador e estou sentindo isso, né? E aí, mais do que rejeitar e se sentir ridicularizado e fraco, entenda, nós todos estamos sujeitos a passar por circunstâncias que podem nos invadir com sentimentos de depressão, com um transtorno deprimido. Mas nós temos uma ferramenta poderosa, nós temos uma pessoa a quem nós podemos nos relacionar para nos ajudar a segurar a nossa mão, Ronaldo, para que a gente se levante. Doutora, eu tenho aqui alguns comentários que eu vou ler brevemente, são 5h36, operadores, segurem um pouquinho mais. Aqui, eu não vou nem citar nomes de pessoas. Um comentário está dizendo aqui para nós. Só sabe que doença terrível é essa quem já teve e luta diária. Vivo hoje, já tive um período parecido com esse do Padre Fábio. Tem aqui outro comentário que diz: descobri que meu esvaziamento se dá diante do sacrário, me abrir ao Pai, chorar, rir. Vejo como saio leve e mais acolhida. Foi um processo entre acompanhamento médico e autoconhecimento e autocuidado que vivi. Uma outra pessoa aqui falando. Tem mais alguém dizendo assim: penso que já nasci com depressão. Muitas vezes pensei em tirar a minha vida também. O que me mantém de pé é a igreja. Desde 1997 que estou lutando com forças. A vontade é de me isolar do mundo. Tem outra que diz assim: fico triste, mas continuarei rezando por ele, pois amo muito tudo, as pregações, as músicas. Está dizendo essa outra pessoa aqui sobre o Padre Fábio de Mello. Parabéns pelo tema que hoje vocês estão abordando aí, diz aqui a Maria José. A outra pessoa está dizendo assim: como o padre, eu também, como tenho muitos compromissos na igreja, vou por causa dos compromissos. Porém, se é uma festa, tenho vontade de me esconder para não ir. Uma outra pessoa diz assim: estou muito triste, essa doença é silenciosa. E outra pessoa está dizendo assim, que alegria é ouvir a doutora Juliana agora aí na Canção Nova. A conheci ouvindo também e em seguida busquei em sua clínica. Ela me ajudou muito, aproximou-me muito mais de Deus. Aí. E doutora, eu quero agora unir a esses comentários ainda uma outra fala do Padre Fábio, e prometo que já é a minha última pergunta também pelo horário. Mas uma fala do Padre Fábio, eu imagino que tocou a muita gente e que mexeu com muita gente. E o que fazer diante desta fala dele, tá, doutora? A pergunta é a seguinte, a menção é a seguinte: Padre Fábio disse, ao longo dessas últimas 2 semanas, eu só tenho um pensamento nessa vida, a vontade de deixar de viver. Isso nos assusta e nos preocupa. Diante de uma fala assim, e eu tenho certeza que a gente já ouviu de outras pessoas também nessas horas, o que fazer diante, se ouvirmos essa fala semelhante, se ouvirmos de alguém, doutora? Olha, nós chamamos de maneira técnica essas expressões de ideação suicida, que é uma ideia diante de tanto desânimo, cansaço, falta de esperança, e que importante, no ano do jubileu da esperança, falarmos de depressão, porque a palavra
que mais a pessoa com depressão precisa, mais significativa para alguém que está passando por depressão, é esperança. Por quê? A pessoa, quando ela pensa, né, eu só penso em tirar a minha vida, ela quer eliminar a dor. É tão difícil, como os comentários trouxeram, é silenciosa, é difícil, é angustiante. Há anos estou vivendo esse processo. Muitas vezes eu quero romper com essa dor, porque a maior dor do mundo é a nossa. E aí, como diante da nossa fraqueza humana, essa inclinação que nós temos de pó, nós não sabemos lidar, é mais fácil eliminar. Nosso sistema operacional, nosso sistema psicológico, ele quer retirar as dores. Nós temos um movimento de fuga, que nós chamamos de mecanismos de defesa. Então, quando vem da depressão esse sintoma de eu quero me retirar, sempre pense. A pessoa, ela quer eliminar a dor dela, porque ela não está dando conta sozinha. E aí, mais do que essa... Ai, meu Deus do céu, essa pessoa não está valorizando a vida. Não, ela está dizendo que ela não está dando conta. E cabe a nós, no processo de saber que eu tenho ao lado alguém que não dá conta, eu também não dou conta de muitas coisas na minha vida. Acredito, meu irmão, que você também não. Nós precisamos segurar a mão do outro. A nossa presença é um presente na vida de quem não consegue. Então, diante das pessoas que hoje você carrega, nas suas impossibilidades, poder ser esse canal de esperança, poder ser essa pessoa que diz, hoje eu quero emprestar o meu sorriso para você que não sorri. Eu quero emprestar as minhas orações para você que não consegue fazer oração. Eu quero emprestar a canção nova para você. Vem comigo, mesmo sem vontade. E vou te levar aqui para esses eventos. Vou te levar lá em Cachoeira Paulista. Então, a nossa presença é esse recurso para quem não dá conta. Diante da dificuldade do outro, nós nos colocamos como luz divina, como agentes da presença de Deus, para ser endereço para que o outro se deposite, Ronaldo. E que nós possamos ser esses agentes de esperança, para mostrar para os outros que há possibilidade de melhora, que há uma situação que, com o tempo, com paciência, com apoio adequado, é importante enfrentar. E que, como São João Paulo II diz, Deus abençoa o esforço da busca. Então, você que está buscando ser uma pessoa melhor, saiba que Deus está te abençoando, porque Ele está vendo o esforço da sua busca. Doutora Juliana Nunes, muito obrigado. Um prazer ouvi-la aqui sobre essa questão e refletir bastante também sobre ela, e que a gente esteja muito atento aos nossos irmãos e irmãs, sejam eles quem for, a gente esteja atento e que seja uma presença constante na vida dessas, especialmente dessas que a gente constatar que estão com essa enfermidade, que a gente seja uma presença constante ali, dando-lhes o que lhes falta, não é? A companhia, para que não se sintam sozinhas, sem forças, para que não se sintam desanimadas. E a nossa presença ao lado dessas pessoas é que vai dar para elas mais segurança para enfrentarem a doença. Não é isso, doutora? Obrigado. Obrigada, Ronaldo. É a força da comunidade. Comum unidade. E a nossa unidade está em Deus. Amém. Muito prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição sempre. Você é um grande amigo e a Canção Nova é uma parceira que vocês podem sempre contar comigo. Muito obrigado. Tenha um ótimo finzinho de tarde e noite para todo mundo. Amém. Obrigado, doutora.